Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, pessoal, agora nós faremos a correção da atividade que foi na última aula para vocês, ok? Então, no número 1, pergunta a linguagem do texto lido. Para que vocês tenham mais clareza sobre qual é a linguagem do texto lido, é bom que a gente leve em consideração o gênero textual do texto que vocês leram, né? Então, pessoal, aquele texto é um relato histórico. Um relato histórico, ele não tem caráter subjetivo. O que é um texto de caráter subjetivo, pessoal? Nós vimos isso em figuras de linguagem, né? E é um texto que carrega opiniões do autor. Se ele está relatando um ato histórico, ele não pode ter opinião, ele tem apenas que retratar os acontecimentos, né? Então, pessoal, não é obscura e poética, embora os atos contados ali sejam muito tristes, né? Não é nada obscuro, não é obscuro, né? O intuito desse texto, como por exemplo, seria um conto de terror, e também não é poético. Não é enigmática e complexa. Enigmática porque não é nenhuma charada, e complexa, embora tenham palavras, né, assim, cultas, não é algo de nível complexo, né, como por exemplo seria um texto antigo. É clara, mas não é subjetiva, como a tia iniciou comentando, né? E parcial e interpretativa também não, porque fatos históricos são fatos históricos, né? É até importante que a gente converse um pouco sobre isso, porque nós estamos em uma era em que as pessoas estão achando, né, que tudo é interpretativo, que tudo é opinativo, que eu tenho direito de ter uma opinião sobre algumas coisas, quando na verdade algumas coisas não se tratam de opiniões, algumas coisas são o que são e ponto final. Não existe assim, eu não concordo que teve escravidão no Brasil, por exemplo, né? A escravidão existiu, não cabe a você concordar ou discordar, ok? Então tenhamos em mente que aquele texto tem uma linguagem clara e objetiva. Número 2 tem a seguinte pergunta: por que podemos dizer, segundo o texto, que os indígenas tinham uma cultura incompatível com o trabalho que os europeus pretendiam forçá-los a fazer? Então, pessoal, os índios tinham uma cultura de subsistência. O que é uma cultura de subsistência, pessoal? É aquela cultura em que se cultiva, se pratica, se faz o que é necessário para sobreviver. Não é pertinente ou interessante fazer para comercializar, fazer para que alimente além do necessário. E os índios queriam justamente isso. Os índios queriam o quê? Comércio, exportação. Então os índios não se adequavam a esse contexto. Número 3. Quais foram as duas tentativas de tornar os indígenas submissos aos europeus? Então, pessoal, as duas tentativas foram de forçá-los ao trabalho com finalidades econômicas, e a segunda com a religião, né? Convertê-los ao cristianismo. Número 4. Quanto ao modo de lidar com o trabalho, o que tornaria um indígena um bom cristão, segundo os jesuítas? Então, um bom cristão se ele fosse um bom trabalhador, né? No caso, ele adquirisse os hábitos de trabalhos condizentes com o trabalho europeu, porque ser um bom trabalhador apenas não era suficiente, porque para a cultura deles, eles eram um ótimo trabalhador, né? Mas não era compatível com a cultura dos europeus. Número 5. Por que surgiram conflitos entre colonos e padres? Então, pessoal, essa parte da história é complicadíssima. Porque o que acontece, né? Meio que passam pra gente a ideia, né, de que os jesuítas eram pessoas assim maravilhosíssimas, que eram super a favor da vida dos índios, né, e tudo mais, quando na verdade não era bem assim, né? O que começou a ter foi um jogo de interesse, em que cada um priorizava uma parte. Os índios, os jesuítas priorizavam o cristianismo e os colonos priorizavam o trabalho. E aí essas duas coisas começaram a ser conflitantes entre si. Mas é importante que vocês saibam, né, que não havia esse amor aos índios por parte dos jesuítas. Número 5. O que
o que levou o Brasil a perder milhares de mão de obra indígena e causou fome no Nordeste, segunda metade do século XVI. Então, pessoal, os indígenas não tinham anticorpos para determinadas doenças que os colonos trouxeram para o nosso país. Então, foram várias epidemias, né, que mataram os indígenas. Às vezes, doença muito simples, como gripe mesmo, mas que por os indígenas não terem, né, os anticorpos necessários, por não terem essas doenças entre eles, acabaram matando-os muito. Muitos que eu digo em muita quantidade. Aqui, pessoal, o número 7 tem uma pergunta. O que aconteceu entre 1562 e 63 e 1570? Então, entre esses 2 anos aqui, aconteceu uma grandíssima epidemia que liquidou muitos indígenas, os matou em muitíssimo número, e em 1570 foi quando começou, então, a exportação dos negros para o Brasil, né? A escravização em nosso país, né? Com o intuito de suprir esse número que foi perdido com os índios, né? Suprir essas mortes que aconteceram. Como esses dois acontecimentos se relacionam? Então, como a tia disse, né? A partir do momento em que os índios começaram, né? A ficar em falta com os portugueses, isso é uma maneira muito grosseira de se dizer, né? Mas a partir do momento em que o intuito dos portugueses não se cumpriram com os índios, eles trouxeram para cá os negros com a mão de obra escrava, né? Primeiro eles tinham um obstáculo com o índio, que era a cultura, depois começaram a ter, né, as rebeliões, os problemas com as doenças, e também é importante mencionar que o número de indígenas, né, começou a ser muitíssimo menor que o número de europeus, ou seja, né, a mão de obra não era suficiente de toda forma. Em sua opinião, qual é a importância das datas para textos que tratam de informações históricas? Então, pessoal, é muito importante que a gente tenha noção da data para que a gente consiga organizar a história do nosso país, né? A partir do momento em que a gente sabe a ordem dos fatos, conseguimos compreendê-los e aí conseguimos ver a lógica nos acontecimentos, o que uma coisa que levou a outra, né? Então, o que fez com que os negros parassem aqui no nosso país, por que os índios morreram, e aí nós temos a importante missão de não repetir esses mesmos erros. Número 10. Um texto histórico para você adota que lógica de organização das datas? Por quê? Então, pessoal, um texto histórico trabalha com a linearidade dos acontecimentos. O que é a linearidade dos acontecimentos, pessoal? A linearidade é aquilo que faz com que a gente comece do fato mais antigo para o fato mais recente, né? Então, que a gente consiga ver, como a tia disse anteriormente, a lógica dos acontecimentos, a ordem dos fatos. Número 11. Para você, qual é a importância para os brasileiros da leitura desse texto sobre a escravidão? Então, pessoal, é muito importante, mas é muito mesmo, assim, de uma quantidade que a tia não é capaz nem de mensurar, que a gente tenha conhecimento sobre isso para que a gente consiga entender a sociedade em que a gente vive atualmente. Por isso que nós estudamos história, né? Então, que a gente saiba que, por exemplo, o sistema de cotas, ele é de suma importância, porque nós temos uma dívida, assim, que está muito longe de ser paga com os negros, por exemplo, né? Nesse caso aqui, os negros desde sempre em nosso país, desde quando eles vieram para cá, eles estão em uma situação de calamidade que não permite a eles terem uma vida digna. Consequentemente, eles estão até hoje, né, tentando se recuperar desse momento. Consequentemente, se a gente entrar dentro de um presídio, a gente vai ver muitos negros. Se a gente for numa favela, a gente vai ver muitos negros. Agora, se a gente for dentro de um hospital e procurar por médicos, a gente vai ver pouquíssimo. Se a gente for, talvez, dentro de um tribunal e procurar por juízes, a gente vai ver poucos. O que isso significa? Que os negros têm algum problema cognitivo que façam com que eles não sejam inteligentes ou que eles estão desde sempre em posições desfavoráveis que os impedem e muitas vezes, né, de conquistar vagas em universidades, empregos em boas posições,
né? Então, esse é o intuito de que a gente consiga refletir. A gente estuda esse texto para que a gente veja o lugar em que nós estamos, a posição em que temos e o que a gente pode fazer sobre isso em nossa sociedade. E a gente, né, enquanto estudantes da Escola Sagrada, uma escola particular de prestígio, em que vocês são capazes de pagar a mensalidade da escola, por exemplo, né, é nossa obrigação refletir sobre o que a gente pode fazer. E uma das coisas que a gente pode fazer, né, é garantir aos negros, por exemplo, um direito básico à educação, que no caso é não tirar as cotas, por exemplo. Ok, pessoal? Um beijão, espero que vocês tenham entendido o conteúdo.